essa segunda-feira seja uma segunda-feira de paz, uma segunda-feira de boas decisões, uma segunda-feira onde que possamos batalhar juntos, vencer juntos, cada um na sua luta, cada um na sua história e ao mesmo tempo fazendo a história de todos, de uma cidade. Durante a semana passada, conversava com algumas pessoas, especificamente com duas mães, uma num dia e a outra em outro dia. Essas mães têm algo em comum, elas têm a luta contra o vício das drogas pesadas e que têm sacrificado sua família porque um filho estão no mundo do vício. Quando eu conversava com essas mulheres, com essas mães, elas diziam, eu entendo que esse é um problema meu, o meu filho, a outra em outro dia, em outro momento dizia também a mesma coisa, é um problema meu, da minha família, nós estamos sofrendo, não sabemos mais o que fazer, que caminhos tomar. E eu dizia para essas mulheres, não é um problema só de vocês, é um problema de todos nós, é um problema de toda uma sociedade, é um problema de toda uma comunidade, é o problema de toda uma cidade, é o problema de todo um país. E nós deveríamos olhar realmente, quando vemos a aflição de uma família, que tem alguém, um adolescente ou um jovem, uma pessoa que está no vício das drogas, que está no vício do alcoolismo, quando olhamos para uma pessoa como essa, todos nós, mesmo não tendo ninguém na nossa casa, na nossa família, nós não podemos só nos penalizar desta família, desta mulher, dessa mãe. Nós vamos ter que entender, esse também é um problema nosso. E se nós olhássemos assim, se o governo olhasse dessa forma, talvez as coisas seriam bem diferentes. Eu tenho aqui o Salmo 120 que diz, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganosa. Que te será dado aos que te será acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro, ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Nós somos da paz e nós queremos trabalhar, lutar e falar sobre a paz, mas nós precisamos viver a paz e viver a paz também exige compromisso. Então vamos conhecer a paz de Cristo, que já nos foi dada em Cristo, e vamos conhecer a paz que nós todos temos que exercer. Eu sou a pastora Jurema, esse é o programa, esse é o projeto Amigos da Cidade. E eu te convido a ser um amigo da cidade, a fazer parte desse contexto como um amigo da cidade. Fique comigo que nessa manhã nossa convidada já está aqui e com certeza será um tempo muito especial. Nós estamos de volta com o nosso programa e eu disse que hoje a nossa entrevista ela é muito interessante, ela nos faz lembrar coisas boas, mostrar como muitas coisas já melhoramos mais ainda. E sim, o tempo ele traz transformações, né? E nós devemos entender o tempo, respeitar o tempo, né? E eu tenho aqui, na semana passada, nós já tivemos a pessoa da Dona Cidália e hoje eu tenho novamente a Dona Cidália Guimarães Araújo, que tem, assim, uma marca muito preciosa na cidade de Campo Mourão, né, Dona Cidália? Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer ter a senhora aqui e nós sempre, já faz algum tempo que eu lembro de algumas coisas da sua pessoa, algumas coisas marcantes na cidade, não é só na cidade, mas na região, né? Porque a senhora, além de ter tido um trabalho aqui na cidade, dentro de uma das secretarias, na época do então prefeito Rubens Bueno, né? Hoje Sim. Nosso deputado, também a senhora tem uma participação muito grande em toda a área social na região de Campo Mourão. Nós colaboramos para a implantação do trabalho social na região, né? Não só em Campo Mourão, mas nos 25 municípios. Então, era uma das atribuições da nossa secretaria, era assim a família, né? Criança, o adolescente, o marido, a mulher, o idoso. Então, nós trabalhávamos em cima desse grupo de pessoas. O trabalho, com certeza, hoje nós temos uma diferença muito grande na cidade, porque o número de pessoas cresce, o número de situações também crescem e, com certeza, temos uma equipe bem maior do que era no passado. Com certeza, porque na época eram pouquíssimos municípios que tinham um trabalho social. Geralmente era voltado assim
para um paternalismo assim explícito, né? Porque havia assim todos aqueles benefícios que o município prestava para a comunidade. Era assim bem iniciante. Depois, mais tarde, foi entrando mais um trabalho assim social mesmo, assim, um trabalho com as famílias, com a comunidade, a melhoria da qualidade de vida e tudo, né? Porque no começo era bem assim, bem paternalista mesmo, né? Na época da sua pessoa na secretaria aqui em Campo Mourão, então, como disse, né, prefeito Rubens Bueno, o trabalho voltado para a mulher que estava em casa, a mulher que, né, tinha suas atividades domésticas, houve um trabalho assim especificamente voltado, um projeto totalmente voltado para essa mulher? Nós tínhamos os clubes de mães, né, que era o trabalho específico para a mulher. No começo, assim, no início do trabalho social em Campo Mourão, uma das coisas assim muito importantes que foi implantado aqui foi o preventivo do câncer de colo de útero, né? Então, nós tivemos na Associação de Proteção à Maternidade e Infância, Dom Eliseu Simões Mendes, que foi o presidente, que foi o fundador da entidade, implantou em Campo Mourão, junto com o Instituto Câncer de Londrina, implantou em Campo Mourão o preventivo do câncer. Então, foi um trabalho assim muito gratificante, porque pessoas que jamais assim achavam que tinham um problema de saúde e foi descoberto a doença, a maioria das vezes em tempo assim, um tempo precioso, assim, que essas pessoas tiveram condições de fazer um tratamento e sarar, né? Infelizmente, nem todos, né? Mas a maioria tivemos condições. Era um trabalho assim bem sacrificado, porque na época não tinha asfalto nas estradas e tudo. As mulheres iam a Londrina fazer o preventivo, fazer o tratamento, né? Quando nós tínhamos um caso positivo no preventivo que fazíamos aqui, essa mulher era encaminhada através da entidade, encaminhada a Londrina. Tínhamos um convênio com o Instituto Câncer de Londrina e ela passava por um tratamento lá e graças a esse preventivo e esse tratamento, muitas vidas foram salvas. Puxa, olha, então já quer dizer, essa sementinha vem desde lá, né? Vem desde 1960. E 60. Olha, que bacana. Que lindo isso. Eu não tinha esse conhecimento que desde 1960, em Campo Mourão, já havia essa preocupação. Já tínhamos assim o preventivo do câncer. Assim foi criada uma instituição, né, Associação de Proteção à Maternidade da Infância, que era, digamos, uma entidade nacional, que ela tinha em quase todos os estados brasileiros, e era voltada assim ao trabalho social, né? Na época, com a diferenciação de hoje, né, porque era um pouco paternalista assim e tudo, mas assim mesmo ele foi muito positivo. Muito joia, muito lindo. Hoje, é claro, a repercussão é outra, mas sim, temos campanhas específicas, mês específico para esse tipo de campanha, né? Exatamente. Na época, assim, foi uma inovação. E o interessante é que nós vinham mulheres dos mais de Pitanga, vinha mulher aqui fazer preventivo, dos diversos lugares assim da região. Elas se dirigiam a Campo Mourão, se dirigiam à PMI para fazer o seu preventivo, onde elas eram orientadas, onde eles eram, se houvesse necessidade, elas seriam encaminhadas a uma especialidade. Enfim, foi feito todo um trabalho assim bem específico em cima do trabalho do preventivo do câncer. Muito interessante, muito bacana saber disso. Dona Cidália, e assim com respeito à mulher, à mãe. A mãe que também queria sair para o trabalho, na época, creches, espaços, como era? Na época nós só tínhamos a Sagrada Família de creche. As duas entidades mais antigas de Campo Mourão, primeiro a Sagrada Família, a creche Sagrada Família, depois a Associação de Proteção à Maternidade e Infância. Dentro da associação nós tínhamos os clubes de mães, o preventivo do câncer e tivemos o hospital também. Mas infelizmente o hospital na época não tinha assim esses órgãos públicos que amparam a saúde e não tivemos condições de manter o hospital, porque assim houve uma procura muito grande, uma despesa muito grande. A nossa maternidade era a melhor maternidade que tinha na região. Nós tínhamos apartamentos assim preventivos, enfim, tínhamos todo um trabalho dentro da proteção à mulher.
Mas, infelizmente, não tivemos condições de continuidade, porque, na época, o auxílio financeiro era restrito. Era mais, assim, a comunidade que colaborava. Puxa. E o Estado e a União não tinha os recursos que tem hoje, os recursos financeiros, né? Então, nós não tivemos condições de continuar. Fomos até um certo ponto e acabamos assim fechando a entidade. Hoje nós veríamos assim que a questão dos recursos que vêm do Estado, eles são maiores do que na época? Na época não tinha. Não tinha nada. Não tinha. A comunidade que mantinha. A comunidade que mantinha. Era um grupo de associadas que pagavam a mensalidade, a prefeitura ajudava bastante, mas um auxílio assim como tem hoje da saúde mesmo não havia. E a população se mexia. A população se mexia. Tinha que se mexer, né? Nós vivíamos assim em função de chá, de jantar, enfim, fazíamos muitas promoções para manutenção. Mas é impossível se manter uma entidade com gastos médicos e tudo com promoções. Hoje teríamos que ter a força do Estado e Sim, da comunidade. Da comunidade. Teria de ser um ajudando o outro para que houvesse sucesso, né? Mas nós mantivemos a entidade, acho que durante uns 3 ou 4 anos por aí, e tivemos de parar. Porque o fundador tinha sido Dom Eliseu, né? Sim. Ele fundou a entidade não tinha ligação com a igreja e a comunidade assumiu. Então, o que criou-se uma ilusão em cima que a entidade era de Dom Eliseu, era da igreja, e a igreja, por sua vez, deveria prestar esse atendimento. E, infelizmente, a gente tentava explicar que a igreja não era responsável por aquele trabalho, mas as pessoas assim diziam que a igreja tinha de manter a entidade. São situações da comunicação, né? Como que as pessoas entendem, como Sim. que as coisas são na verdade. Quando são assim, produzem efeito para elas, né? Assim, um benefício para elas. Nós tínhamos a parte da pediatria, com todo o equipamento para a pediatria, e a maternidade. E o Clube de Mães? O Clube de Mães surgiu desse trabalho. Então, as mulheres que eram atendidas ali, elas iam para o clube, faziam um enxovalzinho para o bebê, aquela coisa, enfim, aquele trabalho. E nós tínhamos, na época, assim, porque a época, nesse sentido, a assistência social era muito carente. Não tinha um trabalho social como tem hoje. Hoje tem os mais diversos trabalhos sociais, assim, dentro da comunidade. E, na época, o único trabalho social que tinha dentro com a família era a PMI. E então nós tínhamos o trabalho com a criança e mais tarde a gente implantou o trabalho com adolescente também, tudo, mas tudo fragmentado, não foi um trabalho assim conjunto. Depois, mais tarde, é que começaram a aparecer os trabalhos com a criança, com o adolescente, que o Estado tomou assim à frente, tudo, auxiliando financeiramente. E na época era tudo na base da comunidade mesmo, da participação da comunidade. E a comunidade não aguenta, né? Assim, porque já tinha hospital, né? O hospital e a maternidade era assim, para a comunidade participar, né? Só que os gastos eram muito grandes e tudo. E nós tínhamos uma equipe médica, tínhamos enfermagens e tudo. Enfim, tínhamos toda uma estrutura assim, para a época, muito boa para a cidade. Que lindo. E também quantos habitantes nós tínhamos, né, na cidade? Na época, eu acredito que eram uns 30 mil, se tivesse, né? Era bem precário, porque o hospital era aqui na Praça Munhoz da Rocha, né, ali em frente à praça. Ali ainda tinha tocos de árvores no meio da avenida, né? E era assim muito... Aqui era bairro bem Isso afastado. nos anos de? 1962, 63, por aí. Olha só, eu estava nascendo. Agora, voltando assim aos 20... Passado todos esses anos e tempo, eu me lembro quando cheguei em Campo Mourão, há 25 anos atrás, 26 na verdade,
que nós já conhecemos uma outra realidade de cidade, sim, né? já tinha asfalto daqui, Maringá, essas coisas assim. Eu acho que sim. Nós não tínhamos carro, então nós não íamos quase a Maringá, então eu não me lembro muito bem desse trajeto, mas até Curitiba nós íamos, né? Então eu lembro que... mas sim, conhecendo um pouco de Campo Mourão, os arredores, nós vimos o crescimento de Campo Mourão, vimos passo a passo. Eu me lembro do bosque, quando ele, né, ele não havia bosque, não, né? havia bosque, era mato mesmo. Era um mato ali, tinha um rio, mas eu me lembro de quando tudo aquilo começou a ser transformado, e transformou a cidade, né? Transformou a cidade, exatamente. Vieram melhorias para a cidade. Hoje nós temos assim todo um aparato de cidade grande, né? Porque temos já assim, na área da saúde, temos ótimos atendimentos, tem a Santa Casa, tem os outros hospitais. Na área de educação, na época, as pessoas que faziam faculdade iam a Mandaguari. Não tinha faculdade, né? Tinha Maringá, tinha a UEM, veio mais tarde, né? E Mandaguari que tinha faculdade, muitos profissionais hoje fizeram faculdade em Mandaguari. Olha só, Mandaguari era maior do que o próprio Maringá. Eu não lembro. Eu acho que sim, porque tinha faculdade em Maringá e não tinha em Mandaguari. Aliás, em Mandaguari não tinha em Maringá. Na verdade, quando nós olhamos assim essa história, né, essa história que a senhora tem muito bem registrada na sua mente, na sua memória, e que isso é muito bonito. Já escreveu um livro? A senhora já escreveu um livro? Hein? A senhora já escreveu um livro? Não. Mas então, olha, escreva um livro, conte no seu livro tudo. Isso, a gente foi vivenciando os acontecimentos e não registrei. Devia ter registrado, né? Mas a senhora tem uma memória maravilhosa, tenho que registrar. Mas olhando a questão de época e época, nós entendemos que se todos os governos que passam, eles derem continuidade às boas coisas, ao fortalecimento e ao crescimento de uma cidade e da maneira que as pessoas estão vivendo para viver melhor, então isso só vai em ordem crescente, né? Sim, mas infelizmente não acontece isso, né? Infelizmente não acontece, porque se um governo ele está atuando em determinadas áreas com sucesso, com tudo, se por infelicidade entra um adversário dele no próximo governo, ele procura anular aquele trabalho que foi feito. Infelizmente, aqui na nossa região aconteceu isso, né? Muitos trabalhos bons, muita coisa. Você vê, tanto prova aí, temos a boiadeira, né? Esses dias ainda a boiadeira ressuscitou mais uma vez. Eu já escutei, assim, acho que todos os governos do Paraná entraram dizendo que iam concluir a boiadeira, assim, na época que eu lembro. E a boiadeira não foi concluída até hoje. E não é um grande trecho, é um trecho pequeno. O que será que falta, né? O que será que falta? Agora, por que prometer se não vai poder cumprir? Eu acho que o governo ele tem que fazer um estudo, uma prévia antes, com todos os partidos, candidatos, enfim, tem que fazer uma prévia de ver o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. O que é bom para a comunidade e o que não é. A partir do momento que a pessoa chega e diz, eu vou fazer, ou eu vou chegar até lá, e ela não tem ainda, né, Jesus ainda fala sobre isso, sobre a construir uma cidade, tem que haver um planejamento, né? Sim. Se não tem como fazer, por que diz que vai fazer? É porque saíram outras estradas, você saiu Campo Mourão Maringá, Campo Mourão Cascavel, Campo Mourão Pitanga, tudo assim, grandes trechos. Por exemplo, a construção de Campo Mourão Pitanga foi uma novela, porque assim a região é extremamente cheia de montanhas, de serras e tudo, pedra, enfim, toda uma estrutura difícil. Campo Mourão, o rio ali em Maringá, né, o rio Ivaí, que tinha de atravessar, era atravessado por balsa e tudo. Enfim, toda uma estrutura, assim, um histórico assim, mais difícil. E aqui de Campo Mourão a Cruzeiro do Oeste, né? Cruzeiro do Oeste, e um trecho pequeno, uma topografia maravilhosa, né? Que não tem túnel, não tem ponte, não tem nada. Uma reta. E olha, já eu que acompanho a boiadeira já faz uns 40, 50 anos aí que a gente escuta falar no término da boiadeira e ela continua ali sem terminar, né? Então nós poderíamos tirar assim, uma conclusão de que a questão de passagem de um governo para o outro,
a história de uma cidade, de um estado ou de um país. Se essa história não vem acompanhada da história do passado, das coisas boas, ela sempre vai ser interrompida. Sempre vai ser interrompida e muitas vezes em detrimento de uma comunidade toda, um prejuízo muito grande para a comunidade. Eu sinceramente até hoje não entendi o porquê dessa... Porque nós tínhamos assim, estávamos numa situação geográfica, né? Era Maringá, Campo Mourão e Cascavel. Havia um diagnóstico de crescimento nesses três polos, né? Assim, muito grande. Só que Maringá e Cascavel, eles deslancharam muito bem, e Campo Mourão, ele progrediu, lógico, assim, tudo, mas não na mesma proporção dessas duas cidades. E tinha de ser mais ou menos equivalente ao desenvolvimento de Campo Mourão. Esses dias eu escutava pessoas bem conhecidas e que conhecem bem o passado, viveram o passado, presente, né? Dizendo que na época Campo Mourão estava sendo visto no estado do Paraná como se fosse a cidade polo, a cidade de desenvolvimento, assim, tudo, que seria assim, digamos, um exemplo para as outras cidades, né? Porque nós ficamos assim em cima de um sonho, pensando no amanhã, e ficamos só nisso, não agimos para que esse amanhã acontecesse. E isso acontece por causa é uma situação só politicamente falando? Nós, como pessoas, poderíamos fazer alguma coisa, na sua opinião? Eu acho que sim, viu? Nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos, porque ficamos assim, cada um ficou no seu mundinho particular e deixou a cidade à vontade, né? Infelizmente nós tivemos assim muitos problemas políticos na cidade, tudo, né? Assim, rivalidades políticas, rivalidades de comando, essa coisa toda. E enquanto isso a cidade perdeu muito, né? Aliás, só perde, né, dona Cidade? Só perde, exatamente. É o texto que nós lemos agora, né? Na busca da paz. E que muitos não entendem essa paz. Entendem o seu querer, a sua vontade. As suas conveniências, eu estou assim, sinceramente eu estou preocupada com a situação do país, porque em 64 começou assim também, né? Movimentos e paradas e grupos se reunindo, facções, e de repente deu no que deu, né? E hoje nós estamos assim numa situação assim similar. Eu acho que está muito bonito, muito democrático, mas a gente tem de ficar muito atento. É uma incógnita. Vamos esperar o futuro. Exatamente. Mas eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Amigos da Cidade. Eu considero a senhora uma pessoa que tem uma história linda para contar sobre a nossa cidade, uma pessoa que é amiga da cidade. Obrigada. E que tem muito para nos oferecer. Obrigada. E que todos nós precisamos desse seu conhecimento, dessa sua bagagem. Eu agradeço a oportunidade assim, de falar um pouquinho de Campo Mourão, e é uma satisfação estar aqui com a senhora. Satisfação é toda minha, pode ter certeza. É um prazer muito grande ter a senhora aqui. Eu acho que nós podemos no futuro ainda falar sobre outras situações que vão acrescentar para todos nós, vão nos motivar mais. Eu acho que nós todos estamos precisando de muita motivação. Motivação, muito incentivo, né? E, sobretudo, muito patriotismo. Muito patriotismo. Bairrismo. O bairrismo também. Dona Cidália, muito obrigada. Eu que agradeço. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.